Graça e paz, igreja. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? Quem aqui já teve um encontro real e verdadeiro com Cristo? Quem teve já sabe do que eu estou falando. Ninguém permanece o mesmo após ter um encontro verdadeiro com Cristo. E você que acha que nunca teve, eu te convido a fazer isso nessa noite. O tema de hoje é encontros que transformam destinos. Ah, Senhor Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encontra, porque o Senhor nos encontrou e o Senhor nos salvou, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, nessa noite, Senhor, de poder, Senhor, falar da Tua palavra, do Teu amor que transforma, Senhor, do Teu amor, Senhor, que nos alcança, Senhor, e sacia toda a nossa sede, ó Pai, porque só Tu, Senhor, é quem pode preencher, ó Pai, só Tu, Senhor, pode, Senhor, fazer nas nossas vidas tudo aquilo que nem imaginamos, Senhor. Muito obrigada pela Tua graça, Senhor, que não sendo merecedores nos alcançam, Senhor. Transforma-nos cada dia mais, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, para os Seus caminhos, até que o Senhor venha. Amém. O encontro com Jesus, ele é um divisor de águas. É um divisor da existência humana. Ele transforma a identidade rebelde, alcança a fé, rompe barreiras, busca o desenganado, onde as forças se acabam. Todo encontro com Jesus resulta em transformação radical. Às vezes, nossa fé faz nós irmos até Ele. Mas também outras vezes, quando nós nos sentimos fracos, sem esperança, quando a nossa esperança morre, é Ele que vem ao nosso encontro. E é isso que nós vamos ver essa noite. Essa mensagem, ela veio no meu coração. No sábado passado, nós tivemos um encontro, um evento que se chamava Encontro no Monte. Nós fomos até a Pousada dos Pescadores e nós subimos ali um monte. Fizemos uma trilha ali no meio do mato e ali a gente vai conversando com o Senhor, orando e louvando o nome dEle. E Deus me falava muito assim no meu coração o quanto é importante nós buscarmos ter encontros verdadeiros com Jesus. E ali nesse evento, a mensagem que foi pregada foi uma mensagem sobre Paulo. Mas não exatamente a mensagem que eu vou trazer hoje. Mas conforme a gente ia andando ali na trilha, orando, ardia no meu coração. É isso que eu quero cada vez mais, Senhor. Encontrá-lo, ir ao seu encontro todos os dias. Na mensagem que a pastora trouxe lá no evento, ela pregava sobre o espinho na carne de Paulo. Que o homem que foi transformado, mas era necessário que ele tivesse esse espinho para não ter a soberba de achar que ele era superior a qualquer coisa. E nos fazia lembrar que somente a graça do Senhor nos basta. E naquele momento, enquanto eu escutava ali aquela pregação, ardia no meu coração o quanto foi importante o encontro de Jesus com Paulo. E o quanto é importante o encontro de Jesus nas nossas vidas. O quanto é importante nós querermos encontrar Jesus todos os dias, a todo momento. E esse vai ser o ponto da nossa mensagem. O primeiro deles, que eu vou falar, é sobre o encontro que transforma. O encontro que transforma a rebeldia e o orgulho em humildade e missão. E o ponto inicial é justamente a conversão de Paulo. Vamos ler comigo? Vamos ler Atos 9. É o que fala sobre o encontro de Jesus com Paulo. Atos 9, a partir do 1 mesmo. Amém? Enquanto isso, Saulo, porque até então era Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor,
procurou o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz no céu brilhou ao seu redor. E ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz lhe respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Até então, Saulo, nascido na cidade de Tarso, cidadão romano de nascença, ele era um fariseu que foi educado por Gamaliel, um rabino judeu muito conhecido e influente da época. Saulo, ele era irrepreensível na lei, mas ele era cego na religiosidade. Ele procurava sempre destruir os seguidores de Jesus, como nós conhecemos, que ele perseguia e queria matar os cristãos. E ali, naquela soberba dele, né, em cima do cavalo que ele estava, que ele caiu, Jesus vai ao encontro dele. E Jesus muda a vida desse homem. Saulo, o nome Saulo do hebraico Saul, é o mesmo nome do primeiro rei de Israel e significa o quê? O desejado, o pedido. Paulo, por onde ele passava, ele respirava ameaça. Os cristãos tinham medo, porque ele não só prendia, ele matava, né, os cristãos. Mas o encontro com Cristo reduz todo o orgulho humano a nada. Para que a sua graça se sobressaia, Jesus vai ao encontro de Paulo e transforma esse homem. O encontro com o próprio Cristo na estrada de Damasco muda a vida de Paulo. Mais para frente, quando nós vamos aqui seguindo no livro de Atos, aí sim que nós vamos ver uma mudança do nome, né, da identidade. Porque, veja que curioso, não foi Jesus que mudou o nome de Saulo para Paulo, né, na estrada de Damasco. Até quando ele vai até Ananias, que ele vai ser recebido para ser evangelizado, ele ainda é recebido como Saulo na cidade. Só um pouco mais à frente, já lá no capítulo 13, no versículo 9, e aí que a gente entende que Lucas, que escreve, diz assim: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo. Aí agora parece que Saulo se transformou em Paulo. E olha que curioso. Aí fala assim, ó. Cheio do Espírito Santo, Saulo, conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e de maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de torcer os caminhos retos do Senhor? Olha que mudança desse homem. Olha como ele já fala com autoridade sobre Jesus, sobre não se deixar ser enganado mais pelo inimigo. E aqui Saulo então se torna Paulo. E Paulo é do latim Paulus, que significa pequeno, baixo, ou seja, o homem que era grande, o homem que era desejado. Saulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele se torna pequeno diante da grandeza de Cristo. Cristo faz as transformações. Olha o que o Charles Spurgeon, um pregador inglês do século XIX, diz sobre a conversão de Paulo. A conversão de Paulo é a demonstração suprema da graça soberana de Deus. Ele não estava procurando a Cristo, ele procurava os seguidores para destruí-los. Mas foi o próprio Cristo quem o interceptou. Jesus foi ao encontro de Paulo, em sua soberba, em sua soberania, e o transformou. Transformou Paulo de perseguidor de cristãos e passou a ser apóstolo dos gentios. O homem que levava cartas para prender cristãos passa a escrever cartas
que libertariam e libertam gerações até hoje no Novo Testamento, a partir de um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Um encontro que nos tira de um encontro que nos tira da posição aonde achamos que não precisamos de Cristo. De um encontro que nos tira da posição de soberba. Um encontro de superioridade, mas que nos leva a ser quebrantados, a poder voltar para Cristo, a nos humilharmos perante a Ele, porque Ele é merecedor, Ele é de toda a honra, de toda a glória. Nos tira de qualquer posição de acharmos que nós mesmos podemos fazer tudo com as nossas mãos. Este é o encontro que nos tira desta posição. E que nós possamos buscar em oração o arrependimento, de nos prostrarmos e dizermos: Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Paulo ali, ele fica cego, ele fica dependente das pessoas. Uma pessoa que era totalmente soberba, que era líder, que era... De repente, ele se vê na dependência. Então, Jesus, às vezes, ele entra na nossa vida para mostrar que nós somos dependentes dele, nós precisamos da dependência dele. E foi assim que aconteceu com Paulo. Somos dependentes dele. Somos dependentes de Ti, Senhor. Não se afaste, Senhor, de nós. E isso nos leva a um segundo ponto, né? Que é quando nós devemos ir ao encontro de Cristo. Quando Paulo estava ali cego, ele fez o que Jesus falou. Ele foi até a cidade, ele se humilhou para receber a ajuda. Então, muitas vezes, quando nós estamos numa posição, quando nós entendemos que nós somos dependentes de Cristo, nós devemos buscá-lo, porque é Ele quem pode fazer em nossas vidas. E o segundo encontro de hoje é esse, é o encontro que atende à fé persistente que rompe o deserto. E agora nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. É um texto muito conhecido, né? Nós falamos dele no domingo passado, a pastora Cláudia também trouxe a palavra. Está no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do 43. Lucas, no capítulo 8, a partir do 43. Amém? Amém? Diz assim o texto. Uma mulher, no meio do povo, sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Sem encontrar cura, ela se aproximou por detrás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então lhe disse Jesus: Filha, sua fé te curou. Vá em paz. O encontro com Jesus. Jesus não se importa com a impureza daquela mulher, pois a pureza de Jesus cura qualquer contaminação. Ela sofria de hemorragia há 12 anos, como nós conhecemos a história, né? E lá em Conforme Levíticos, ela não poderia, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, nem frequentar sinagogas, ela não podia mal sair de casa. Ela já tinha perdido todos os seus bens, como nós já vimos na palavra, né? Ela já tinha todos os médicos, tudo que ela já tinha perdido tudo e não tinha conseguido essa cura. Ela já estava banida socialmente. E Jesus para a multidão e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Não porque ele não soubesse, mas porque ele queria dar a ela não apenas a cura física, mas a público
restauração e dignidade. Ela buscou a cura, mas ela encontrou salvação. Ele a chama de filha. A única mulher a quem Jesus chama de filha nos evangelhos. Sabia? E ainda lhe concede a paz. E sabe por que isso aconteceu? Porque ela resolveu ter uma atitude de fé. Essa mulher, ela resolveu ela rompeu todas as barreiras. Ela deveria estar em casa, ela deveria estar trancada, ela deveria estar sofrendo, mas ela falou: eu sei quem pode me curar. Eu ouvi de um homem que se eu for ao encontro dele, só ele pode me tirar dessa situação. E não teve barreiras, não teve o que impedisse essa mulher de chegar e se aproximar de Cristo. De ter o encontro que ela precisava ter. Ela encontrou 3 barreiras e ela passou por todas. A primeira foi a barreira social. Porque a impureza, como nós lemos, né, segundo Levíticos, ela não poderia nem sair de casa. Mas ela saiu e ela falou: eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, porque eu vou encontrá-lo. A barreira emocional, porque ela se sentia envergonhada. Algumas pessoas poderiam conhecer e saber da história dela. As pessoas poderiam estar olhando. Será que vão me reconhecer? Que eu não deveria nem estar aqui e ainda tocando nas pessoas? Não importa. Eu vou ao encontro dele. E a terceira é a barreira física. Porque a própria multidão que os apertavam. Ela era uma mulher enferma, como, né, nós vimos. Aí vou abrir um parênteses, que as mulheres sabem, né? Como a gente está nesse período aí. O que a gente quer? Não é fácil. Todo mundo... Eu quero ficar deitada no escuro, no quietinho. Você sairia para enfrentar uma multidão nessa situação? Imagina, uma multidão lá e você... Eu queria ficar dormindo, mas eu... Não. Mas ela não pensou assim. Se eu somente tocar as vestes dele, eu serei curada. Não há enfermidade, não há doença, não há nada, não há tristeza que vá me impedir de ir ao encontro dele, porque eu sei que ele pode fazer por mim. A fé dela era tamanha que superava qualquer uma dessas barreiras. E ela foi ao encontro de Jesus e ela foi curada, não só curada como nós lemos, mas também ela foi salva. Se eu for ao encontro dele, se eu o buscar, se eu tocá-lo, ele pode me tirar dessa situação. Vou buscar isso, vou lutar por isso, custe o que custar. Este é o tipo de encontro, irmãos, que nós devemos procurar ter com o Senhor todos os dias. Jesus, eu te busco, eu te procuro, pois eu sei que só o Senhor pode, Pai, me tirar dessa situação. Só o Senhor pode, Senhor, fazer eu sair dessa situação de desespero, de angústia, de enfermidade, de injustiça, ou seja lá qual for o seu problema, se tem alguém que pode fazer, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Creia nisso, irmãos. Busque-o incessantemente. Que você não se enfraqueça, que você não desista, que você pode subir aos montes, descer aos vales para encontrá-lo. Vá ao encontro de Jesus. Rompa qualquer barreira física, espiritual, psicológica, para encontrá-lo, para prostrar-se aos pés daquele que te salvou. Ele te salvou, ele já fez isso por nós. Mesmo a gente não merecendo, mesmo quando você se sinta cansado, sem força, sem esperança, a graça dele sempre nos alcança, sempre nos alcança. Precisamos ir ao encontro de Jesus, mesmo sem força. Mesmo sem força, quando nós estamos fracos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Foi como eu falei, alguns encontros Jesus vai até a pessoa. Outros encontros nós temos que ir até Jesus. E quando nós estamos enfraquecidos, sem força, mas nós clamamos por Ele, Ele também vem ao nosso encontro. Às vezes nós já estamos sem esperança. Eu já lutei tanto, eu já fiz tanto, Senhor. E eu estou desistindo, eu jogo a toalha. O Senhor Jesus nunca vai deixar de olhar para você. Vamos ler o terceiro encontro? É o encontro da misericórdia. É o encontro da misericórdia soberana quando as forças humanas se esgotam. Nós não temos mais força para buscá-lo.
Mas Jesus, mesmo assim, Jesus nos encontra. Vamos ler Lucas, capítulo 7. No versículo do 11, tá? Lucas 7, a partir do 11. Diz assim o texto. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor Jesus, a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Era uma mulher viúva. Ela estava ali no seu lugar de dor. Ela não foi atrás de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. Ela estava ali só para enterrar o seu filho, no seu lugar de dor, sem forças. Ela já tinha perdido o marido, porque era uma viúva. E agora ela estava enterrando um único filho. Imagina o lugar de dor dessa mulher. Ela estava completamente condenada à miséria. Porque nessa época, quem não tinha marido ou filhos para sustentar, tinha que depender das outras pessoas. Então, ia viver de esmolas. Ela estava condenada à miséria, ao esquecimento completo ali. Ela não tinha mais ninguém para sustentá-la. Imagina o que passava na cabeça dela naquele momento. Ela teria que viver de esmolas, à mercê de quem pudesse ajudar, dar os mantimentos, enfim, na dependência das outras pessoas. Ali ela viu toda a sua esperança indo embora. Ela não tinha forças, ela estava esvaecida, desolada. Mas a palavra diz que neste lugar de dor, Jesus a viu. Jesus passava e Jesus a viu naquele lugar de dor. No capítulo 13 diz assim: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore, não chore. Irmãos, há lugar de desânimo, há lugar de desespero, há lugar de luta, há lugar de angústia, de falta de esperança. Mas não há lugar que Jesus não te veja. Não existe lugar que Jesus não possa chegar e te alcançar. Não há. Não há. Ele chega e apenas um toque, ele só tocou no caixão. Apenas um toque pode mudar toda a história. A mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus e toca ele. E ela tem a vida transformada. O filho da viúva de Naim, Jesus toca o caixão. E ela tem a vida transformada. É apenas um toque. É só ele estar presente, é só ele vir a esse encontro. Por isso precisamos buscar. Um toque muda toda a história. Essa mulher, a Bíblia não fala que ela estava murmurando. Só fala que ela estava isolada ali, triste, porque Jesus teve compaixão dela. Imagina como ela não estava. A cara dela de desolação. E na maioria das vezes, o que a gente quer? A gente quer reclamar. A gente quer gritar. Ah, que injustiça, por quê, né? Ela só estava quietinha ali na dela. A gente quer ir atrás, a gente quer que o Senhor... reclamar mesmo, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, né? Estou sozinha agora. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém quer saber de mim, né? Ela podia estar falando ali tudo isso, mas ela só estava quieta, né? Tem gente que já quer, ai, nada acontece nessa minha vida, eu sou a vítima, né? O vitimismo.
Ai, quer saber? Não vou nem mais para a igreja, porque não acontece nada mesmo. Tudo do mesmo jeito. E fica ali, naquele lugar de dor. Naquele lugar de dor. E eu tenho certeza que Jesus trouxe você aqui hoje para te mostrar. Para te falar, para você, que Ele te vê. Ele te vê. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Por mais que você não consiga enxergar, você está cercado. Aqui ainda nós somos uma família. Você está cercado por pessoas que se preocupam sim com você. Que amam a sua vida. Quando temos forças, a fé nos impulsiona a tocar na orla das vestes de Jesus. Mas quando perdemos a esperança e não conseguimos dar um passo, a graça de Jesus caminha até a porta da nossa cidade para nos tirar do cortejo da dor. Do cortejo da dor, Deus nos tira. Jesus pode nos tirar de qualquer sofrimento, né? A gente acha que a gente não está sendo visto, não está sendo alcançado, mas Deus está. Né? Foi assim com Elias. Elias está lá no deserto, não quero falar com ninguém, não quero ver a cara de ninguém. Deus manda o anjo, Deus manda que os corvos alimentem, Deus manda água, Deus manda pão, Deus manda porque Deus vê, Deus sabe, cuida dos seus. Ele sabe das necessidades e pode alcançar você aonde você estiver. E te sustenta, mesmo que for, te sustenta e te levanta ainda, mesmo que for para você caminhar 40 dias, se for preciso, né? 40 dias, 40 noites, que foi o que aconteceu. Jesus leva a esperança, irmãos. Jesus leva a esperança. Jesus é a esperança. Quando temos força para buscá-lo, nós o encontramos. E quando não temos força, ele nos encontra. Mas ele é a esperança. Ele é a esperança viva. Ele é a esperança viva. A esperança de quem às vezes está mesmo desesperançoso. E nós vamos ao quarto encontro, quarto e último encontro, que é o encontro e resgata o rejeitado e sacia a sede da alma. É o quarto e último porque, como eu sempre falo, né, tem que escolher. Eu queria falar, a palavra de Deus é tão rica, queria falar de todos, mas não cabe num culto só. Então nós vamos falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que está em João, capítulo 4. Esse eu vou fazer questão de ler todo, tá, irmãos? Vai chegar aqui. João, no capítulo 4. É a partir do 1 mesmo. O título é esse mesmo. Uma mulher samaritana junto ao poço. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria, e chegou ao povo samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco da água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que os nossos antepassados, o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor do que esta de Jacó, seus filhos e seus animais, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede.
ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos, não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós samaritanos afirmamos que é aqui o Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que não importa se você adora o Pai em este monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram desse modo, pois Deus é o Espírito necessário que seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que é o Messias, aquele que é chamado Cristo. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficavam surpresos de encontrá-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer. Por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o seu povoado, dizendo a todos, venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Eu vou ler até aqui. Olha que encontro poderoso. Ela já não tinha mais esperanças, né? Como a palavra diz, ela já vivia ali, ela já tinha tido 5 maridos, e esse que ela vivia já não era o marido dela ainda. Ela tinha vergonha da vida dela, ela ia ao meio-dia buscar água, porque ela não queria encontrar ninguém. As mulheres daquela época iam ou de manhã cedo, ou no final da tarde, por conta do calor, do sol, e ela evitava o olhar das pessoas, ela evitava justamente pela vida que ela tinha. Mas o encontro com Jesus transforma a vida dessa mulher. Ela tinha fé, porque ela mesma diz para Jesus, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando ele vier, tudo nos será explicado. Ela tinha uma fé. E ela precisava ser resgatada. E esse é o encontro que resgata. Resgata o rejeitado e sacia a alma. Jesus quebra qualquer preconceito de raça, de religiosidade, de gênero. Ele vai lá e pede água para essa mulher, que era marginalizada, né, naquele lugar. Ela foi ao meio-dia para evitar esses olhares. Mas Jesus não se importa com nada disso e vai ao encontro dela. Ele nem tinha necessidade geográfica de passar por Samaria. Mas ali não era um encontro de necessidade geográfica, era um caminho de necessidade divina para o resgate dessa alma. Ele vai ao encontro dela no momento de maior dor e vergonha dessa mulher. E Jesus lhe oferece a água viva. Quando Jesus revela o coração dela com compaixão e lhe oferece a água da vida, ela experimenta a verdadeira justificação e libertação. Assim como a religiosidade e as fontes desse mundo não puderam dar dignidade àquela mulher, hoje existem milhares de pessoas à beira do poço, tentando saciar sua sede espiritual com coisas passageiras. Nós aqui fomos salvos, como eu disse, nós já tivemos esse encontro verdadeiro com Cristo. E nós fomos salvos para indicar onde está essa fonte de vida para essas pessoas, que é Cristo Jesus.
Do versículo 28 a 30, diz assim: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta ao povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então, todas as pessoas saíram do povoado para vê-lo. A partir do momento que ela teve esse encontro, que ela entendeu o que ele tinha feito, o que ele tinha transformado, porque todo o peso saiu dessa mulher, ela foi ao encontro, saiu no povoado, gritando sobre Jesus, e as pessoas saíram para vê-lo. Ela foi para o poço se escondendo das pessoas da cidade. Mas após o encontro com Jesus, ela corre exatamente ao encontro das pessoas a qual ela tinha vergonha, para falar de Cristo. Ela deixa a sua vasilha. Em algumas versões diz ela o cântaro, né? Era o cântaro. E era um símbolo de satisfazer a vontade humana, de buscar a água ali fisicamente. Ela larga isso para trás e corre para a cidade como a primeira evangelista de Samaria. Corre para falar de Jesus, corre para contar o testemunho. A maior pregação que ela poderia ter ali naquele momento era o testemunho do que tinha acabado de acontecer com a vida dela. E ela não deixa de ir, de evangelizar, de falar de Jesus para aqueles a qual ela tinha vergonha. Mas ela volta e fala. Ninguém pode se encontrar genuinamente com Jesus e permanecer calado, se escondendo. O evangelho não é um reservatório para acúmulo pessoal. É um rio que precisa fluir. O evangelho precisa fluir. A mulher de Samaria nos ensina que a nossa maior credencial para falar de Jesus é o nosso testemunho. É o que Ele fez em nós. Ele nos transformou. Ele nos mudou a partir do nosso encontro com Ele. Não precisamos ter todas as respostas teológicas para dizer ao mundo: vinde e vede o que Ele fez pela minha alma. Jesus faz, Jesus transforma. E aí eu te pergunto, em qual dessas posições você acha que você se encontra hoje? Você está se sentindo autossuficiente e religioso como Paulo? Como Saulo, no caso? Eu te digo, nenhum conhecimento prévio ou posição substitui o quebrantamento diante da revelação da glória de Cristo em nós. E o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nenhuma credencial, nenhum dinheiro, nada pode te fazer levar aonde o encontro com Jesus te leva. Se você está buscando a Cristo como a mulher do fluxo de sangue, rompe, irmãos, qualquer barreira da vergonha, do preconceito, do medo. Busque incessantemente um simples toque de fé na graça de Jesus altera o seu destino. Ele te traz cura, Ele traz restauração, Ele traz renovo. E se você está se sentindo sem força, já perdeu a esperança, como a viúva de Naim, se você não consegue mais caminhar até Ele, clame por Ele aonde estiver. Clame por Ele. Saiba que Jesus vem ao seu encontro. Ele é o Senhor que intercepta os lutos, o sofrimento. Ele renova as esperanças. Analise-se e vá ao encontro de Jesus, porque Ele pode sim mudar, transformar tudo o que você está passando. Tem uma citação teológica de C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, que diz assim: olhe para si mesmo e você encontrará no final apenas ódio, solidão, desespero e ruína. Mas olhe para Cristo e você o encontrará. E com Ele, tudo o mais lhe será dado. Ele pode, irmãos, Ele pode transformar tudo nas nossas vidas. E se você
teve um encontro genuíno com Jesus, se você teve esse encontro essa noite, então olhe para si e diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive.